Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Segunda-feira, dia 19 de setembro de 2022, tivemos o último jogo da 27ª rodada do Brasileirão Série A. Tivemos um encontro entre Atlético Goianiense e Internacional. Times vivendo momentos completamente distintos. O Dragão Atlético Goianiense, depois de ir longe na Sul-Americana, Copa do Brasil, indo bem nas Copas, no Campeonato Brasileiro tá mal e tá caminhando a passos largos para voltar para a Série B. Nos últimos 5 jogos, o Atlético Goianiense não ganhou nenhum. E jogando em casa, nesta segunda-feira, perdeu mais uma vez. Com isso, o Dragão termina a rodada na 19ª colocação, com 22 pontos. Está a 6 pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento, que é o Coritiba. Situação muito complicada do Atlético Goianiense. Muito complicada, muito difícil. Vai ter que ter aí, nesses últimos 11 jogos, uma campanha de campeão para não cair. Bom, enquanto há esperança, ainda tem chance, né? Quer dizer, enquanto há chance, ainda tem esperança. Essa é a verdade. Isso eu falei ao contrário. Enquanto tem chance, ainda tem esperança, né? E o Internacional, por outro lado, vive um momento completamente oposto. O Internacional, nos últimos 5 jogos, ganhou 4, incluindo esse. O Internacional, se eu não estiver enganado, acho que é a melhor campanha do retorno. Nos últimos 5 jogos, tenho quase certeza que o Internacional é a melhor campanha. O Internacional dos últimos 5 jogos tem 13 pontos. Acho que ninguém fez 13 pontos. Ninguém. Nem o líder fez 13 pontos. O que fez melhor é o Goiás, que está com 11 pontos. Fez 11 pontos. Ninguém mais chegou perto, 10. Então, a campanha do Internacional pelo menos nos últimos 5 jogos, mas eu acho que no retorno é a melhor campanha. Não é porque o jogo é do Internacional que eu não vou falar o que eu penso. Tá? Na minha concepção, o Campeonato Brasileiro não tem briga pelo título. Sei que a torcida do Internacional não vai gostar disso. Vai falar, lógico que tem, ainda faltam 11 rodadas, ainda tem muito jogo pela frente, o Palmeiras não vai ganhar todas, ele pode perder, a diferença está de 8 pontos do Palmeiras para o Internacional. O Internacional está com 49 pontos, agora o Palmeiras tem 57, então são 8 pontos, faltando aí 11 rodadas, na verdade, levando em consideração 8 pontos, faltam 9 rodadas. Matematicamente ainda dá o Internacional brigar pelo título? Dá, matematicamente dá para o Internacional. E, na minha opinião, para o Fluminense. Justamente os 3 primeiros colocados são os times que estão apenas no Campeonato Brasileiro. Entendam, meu amigo torcedor do Inter. Eu não estou menosprezando nada. Fato. Palmeiras, só Campeonato Brasileiro. Inter, só Campeonato Brasileiro. Fluminense, só Campeonato Brasileiro. Aí você pega o 4º, o 5º e o 6º, são os 3 times que estão disputando Libertadores e Copa do Brasil. Sendo que o 4º colocado está em 2 finais, Copa do Brasil e Libertadores. Pegando o 5º colocado na Copa do Brasil, na final, que é o Corinthians, e pegando o 6º colocado, que é o Atlético Paranaense, na final da Libertadores.
Atlético Mineiro está com 40 pontos, não tem chance nenhuma de nada. O Atlético briga apenas para tentar chegar à Libertadores. Mas Flamengo, Corinthians e Atlético Paranaense, esquece o Campeonato Brasileiro. Se tem alguma chance, é Fluminense Internacional. Mas eu particularmente, óbvio que a torcida do Internacional não vai pensar assim, eu respeito. A torcida do Fluminense também não vai pensar assim. Mas para mim, não tem briga pelo título. Apesar daqui a pouco a gente ver aqui as tabelas do Palmeiras e do Internacional, que para mim a tabela do Internacional é um pouco mais tranquila do que a do Palmeiras, a tabela do Palmeiras é mais complicada, mas eu não consigo enxergar o Internacional nesses 11 jogos, apesar da grande fase que está vivendo, vencer todos os jogos e fazer nesses 11 jogos o Palmeiras perder 3 jogos. Porque tem que perder 3 para o Internacional passar. Não é só 2 não passa. Tem que perder 3. Eu não consigo, sinceramente, enxergar. Para mim, a briga do Campeonato Brasileiro, sei que vou tomar muita paulada do torcedor do Inter, mas eu vou sendo frio. Tá? O Campeonato Brasileiro, para mim, tem 2 disputas. De quem vai cair e de quem vai para a Libertadores. Para mim não tem disputa pelo título. Tá? Óbvio que ninguém vai falar isso. Ninguém vai falar. Talvez em algum programa ou outro fale. Mas dirigentes, jogadores, treinador do Inter não vão falar isso, também não podem falar isso. Porque enquanto há chance, você tem esperança. Tanto para Inter quanto para Fluminense. Então não vão falar. De repente até nem o Flamengo fale. Nem o Corinthians fale. Por uma questão de não falar que está jogando a toalha. Internacional e Fluminense é óbvio que não pode falar. Que se tem times que podem tirar o título do Palmeiras, seria hipoteticamente para mim Internacional e Fluminense. Só. Mas o Inter está fazendo a parte dele. E eu venho falando, para mim o Campeonato Brasileiro, o Palmeiras só perde para ele mesmo. O Inter tem que torcer o Palmeiras perder para ele mesmo. Que o Inter vai ter chance de encostar e passar o Palmeiras. Faltam 11 rodadas. O Palmeiras tem que perder 3 dessas 11 rodadas. E o Internacional ganhar todas. O Internacional é campeão. Será? A gente não sabe. Só vai saber isso no final do campeonato. Mas o que o Inter tem que fazer? É ganhar seus jogos. Se o Palmeiras, porventura, se embolar nas próprias pernas, o Inter fatura. Então, o Internacional é, hoje, até pela pontuação, o único que pode sonhar realmente com o olho aberto. Apesar, vou repetir, achar muito difícil. Muito difícil. Mas, matematicamente, se tem muito campeonato. Muito campeonato pela frente. São 11 rodadas. O Internacional vem fazendo a sua parte. E de novo fez a sua parte. E venceu fora de casa. Um jogo difícil. O jogo não foi fácil para o Internacional. E a gente vai falar rapidamente aqui. Então, eu já peço a você, meu amigo torcedor do Inter, que provavelmente vai ficar chateado com o que eu estou falando, mas aqui eu já falei para qualquer time. Qualquer time, não é só do Internacional, estou falando para qualquer time. Para mim o campeonato é do Palmeiras. Mas tem jogo. A gente não sabe o que vai acontecer. Mas pelo fato do Palmeiras também, igual o Internacional, só estar no Campeonato Brasileiro, acho difícil o Palmeiras deixar isso escapar. Mas o torcedor do Inter não pode pensar assim. Tem que apoiar o seu time, que quem sabe acontece. Então, é sobre isso que a gente vai falar, sobre esta vitória do Internacional fora de casa
sobre o Atlético Goianiense. Então eu já peço a você, meu amigo torcedor do Dragão e meu amigo torcedor colorado, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se nos nossos canais Resenha com Magalhães e Resenha com Magalhães no futebol brasileiro, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 54512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, né? Para falar de política e de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, pode ver na live. E você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar também através do Valeu, que é esse coração que cifrou, que está do lado do compartilhar. Beleza? Vamos lá. Se você pegar o número do jogo, o número é muito parecido. Chutes em direção ao gol, 4 de cada lado. Posse de bola, 55 para um lado e 45 para o outro. O Atlético Goianiense teve um pouco mais de posse de bola. Acertos de passe, os dois, 82%, 80%. Ali, na média, para se ter um bom futebol. E tivemos um bom futebol, tivemos um bom jogo. Chutes, 13 do Inter, 19 do Atlético Goianiense. Mas em direção ao gol, 4-4. O jogo foi bem parelho. E foi difícil para os dois lados. Até sair o gol do Pedro Henrique no primeiro tempo, mais ou menos aos 30 minutos do primeiro tempo, o Atlético Goianiense era melhor. O Atlético Goianiense poderia ter aberto o placar. O Atlético Goianiense estava jogando muito pelos lados do campo. Ali onde estava jogando o... Agora, deixa eu só pegar aqui o sobrenome dele. É o Wellington. O Wellington Rato estava dando um calor monstruoso ali no Bustos. O Denilson estava tendo que fechar ali para poder ajudar. Estavam criando muitas situações. O Atlético Goianiense não abriu o placar, porque o goleiro do Inter fez boas intervenções e faltou um pouquinho de calma. E também um pouquinho de sorte ao Atlético Goianiense. Porque até tomar o gol, o Atlético Goianiense era superior. O Mano estava do lado do campo, apavorado, querendo fechar ali, para não deixar o Atlético Goianiense chegar, que estava chegando com muito perigo. O Atlético Goianiense era superior ao Internacional. Se tinha um time, se você pudesse apostar, você que estava apostando, em quem você ia apostar naquele momento? Quem é que ia fazer o gol primeiro? O Atlético Goianiense ou o Internacional? A galera ia apostar no Atlético Goianiense, que estava muito próximo, estava ficando maduro o gol do Atlético Goianiense. Até que uma jogada individual, aí o bom momento, isso facilita, porque o cara vai arriscar, porque o time está vivendo um bom momento. E o Pedro Henrique acaba fazendo um golaço, rabiscando, dentro da área, daquele que puxa da esquerda para direita, rabisca, faz o zagueiro balançar, bate um balaço. Não foi tão no canto, foi mais ou menos no meio do gol. O goleiro do Atlético Goianiense, que é um bom goleiro, o Renan, foi aqui do Rio de Janeiro, do Botafogo, é um bom goleiro, mas eu achei que ele deu uma falhada, aquele tipo de bola que o goleiro pula muito para trás. Eu acho que se ele não tivesse pulado para trás, tivesse ficado parado e feito simples, igual alguns goleiros fazem, o simples, tipo o Tafarel fazia, o Dida fazia, o Santos faz muito isso, o Santos Flamengo faz muito isso, não dá muito salto, ele tenta simplificar sempre a defesa. Eu acho que ele poderia ter pego essa bola. Não era uma bola indefensável. Foi um bom chute, foi um bonito gol, mas foi meio no meio do gol. Foi meio no meio do gol. Essa é apenas a minha opinião, não estou desmerecendo nada. O Internacional faz 1-0. O Atlético Goianiense sente o gol. Sente. E passa-se aí 5, 6 minutos. Pedro Henrique de novo faz outro gol numa jogada pelo lado do campo. Acho que foi até com o Alan Patrick. Alan Patrick jogou aqui no Rio. O Patrick, não sei se ele jogou no Flamengo, eu sei. Mas ele tinha jogado em outro clube. Não sei se foi no Vasco, Fluminense, agora não lembro. Acho que ele jogou em outro clube aqui no Rio também, além do Flamengo. Ele conseguiu pegar a bola, jogar lá para dentro da área e Pedro Henrique estava lá, escorou de coxa, fez 2-0. Do gol para frente, o Internacional melhorou. O Atlético Goianiense sentiu,
os 2 gols e terminou dos 30 minutos até o final do primeiro tempo. O Internacional terminou melhor o jogo. Não é que o Internacional estava jogando mal. O Inter não estava mal. É que o Atlético Goianiense estava melhor. Não é que um estava jogando e o outro não estava jogando nada. Não, não era isso. O Internacional estava fazendo uma partida bem regular, mas não estava conseguindo muita coisa, porque o Atlético Goianiense estava bom e estava pressionando. Então, vira o primeiro tempo 2-0. A partir daí, o Internacional começa um pouco, o estilo do seu treinador, a controlar mais o jogo do que fazer o terceiro. O Atlético Goianiense não tem muito o que mais perder. Está na zona de rebaixamento, precisa de ganhar de qualquer maneira. Começa a ir para cima, começa a pressionar, começa a tentar. Começa a dar espaço para o Internacional, onde o Internacional poderia ter aproveitado alguma oportunidade ali de matar do jogo. Até que com mais ou menos uns 20 minutos, 19 minutos, 20 minutos do segundo tempo, o Atlético Goianiense consegue fazer o gol. De tanto apertar, de tanto tentar, até por um mérito, pelo primeiro tempo que fez, pelo segundo tempo também estava fazendo, sendo ousado, se arriscando, consegue fazer o seu gol com o Thuram, se recoloca na partida, vai para dentro, pressiona, o Internacional consegue fechar bem as suas linhas ali, vai cadenciando o jogo, vai amarrando um pouco o jogo. O Atlético Goianiense cria algumas situações que poderiam até fazer o segundo, mas aí o Internacional também cria oportunidades que poderia ter feito o terceiro. Teve um lance que o cara cabeceou, eu acho que ele errou a cabeçada, ele estava quase dentro do gol. Era o terceiro gol do Internacional. Então tivemos chances, tanto do Inter fazer o terceiro, quanto do Atlético Goianiense fazer o segundo gol. Poderia ter terminado esse jogo 3-2, tranquilamente. Até 2-2 poderia ter terminado, mas como nos últimos lances lá teve, por um lado, o outro poderia ter terminado 3-2 e o Internacional vencido. Então, até os 30 minutos o Atlético Goianiense foi melhor. A partir do gol, o Inter foi melhor. No segundo tempo, o Atlético Goianiense foi para dentro, tentou. O Inter se armou mais para controlar o jogo, conseguiu muitas das vezes esfriar um pouco o jogo. O Mano Menezes no finalzinho do jogo meteu 3 zagueiros para guardar o resultado. Aí dificultou mais as passagens de bola do Dragão, porque ele fez uma linha de 5, uma linha de 4. Então ficou difícil. Aí ficou faltando um pouco de criação. O Atlético Goianiense também bate aquela ansiedade, aquela afobação, tenta jogar a bola para dentro da área pro Thuram de qualquer maneira. O Thuram não fez gol de cabeça, fez por baixo. Mas o Internacional conseguiu segurar a pressão e, como eu falei, poderia ter feito o terceiro, como poderia ter tomado o segundo. Então, final das contas, foi um placar justo. O Internacional fez os 2 gols no primeiro tempo, conseguiu controlar no segundo tempo, tomou um gol, mas conseguiu controlar os 2-1 e leva os 3 pontos para casa. O Atlético Goianiense não fez uma partida ruim, não fez, mas se descuidou ali, principalmente no segundo gol. No primeiro gol foi uma jogada individual, mas no segundo gol foi um erro coletivo ali, que talvez, se não tivesse tomado aquele segundo gol, que depois ficou quase 10 minutos o jogo parado para traçar a linha, né? Se estava impedido, se não estava impedido, estava na frente da bola, atrás da linha da bola. Eu sou meio cismado com esse VAR, eu não consigo confiar nessas linhas que o VAR faz. Então eu não estou nem dizendo que o VAR ajudou o Internacional e prejudicou o Atlético Goianiense, nem nada disso. Eu, praticamente, não confio. Tu botar a linha mais para cá, sinceramente eu não confio. O tanto que não é só eu que não confio, a própria FIFA não confia no VAR aqui no Brasil, que não vai ninguém no VAR do Brasil para a Copa. Ninguém. Porra, já tô achando muito ter ido árbitro de campo pro VAR, que não era para ir nem árbitro do Brasil. Quer dizer, tinha que ir porque o Brasil tá na Copa, então ia ter que ter alguém. Mas na boa, por mérito, nenhum juiz brasileiro tinha que estar na Copa. Essa é a verdade. Lógico. Treinadores não ajudam a arbitragem. Nenhum treinador aqui no Brasil ajuda a arbitragem. Os jogadores brasileiros, nenhum ajudam a arbitragem. Eles atrapalham o tempo inteiro. Treinador e jogador atrapalham a arbitragem o tempo
inteiro. Nem jogador, nem treinador tem moral para dizer que o árbitro fez isso ou fez aquilo, porque eles atrapalham o tempo inteiro. Dirigentes também não têm moral, porque não fazem nada para os seus jogadores e o seu treinador respeitar o trabalho do árbitro. Eu não estou defendendo o árbitro. Eu só estou falando que os árbitros são fracos, o VAR é fraco. Porém, jogadores, dirigentes, treinadores e boa parte da torcida também não ajuda, porque a torcida acha muito bonitinho o seu goleiro cair e ficar fazendo cera. A torcida acha muito bonitinho o jogador simular que tomou um tapa. Depois vai reclamar que o adversário faz. Ou seja, ninguém tem moral para reclamar da arbitragem porque não ajudam. Nem jogadores, nem treinador, nem dirigente. Também boa parte da torcida, que ninguém ajuda. Os caras já são fracos. O nego não ajuda. Na verdade, complica mais. Porra, tem treinador que com 1 minuto de jogo já tá xingando o juiz. Já tá tomando cartão amarelo. Porra, aí fica difícil, né? Então, justo o placar. Agora, só para terminar, o meu pensamento que eu estava falando aqui em relação aos jogos. Vamos lá rapidinho aqui. O Internacional, cadê? Aqui. O Internacional tem cadê? Aqui. O Internacional tem agora Bragantino, Santos, Flamengo, Goiás, Botafogo, Coritiba, Ceará, América e Atlético Paranaense. Atlético Paranaense, São Paulo e o último jogo é contra o Palmeiras. O título não vai se decidir no último jogo contra o Palmeiras. Tem que ser antes. Porque se chegar até o Palmeiras, a não ser que tire esse ponto. Então o Internacional tem, na minha opinião, 1, 2, 3, 4, 5. Desses 11 jogos, para mim, o Internacional tem 5 jogos que ele tem pé de igualdade. E 6 jogos ele é favorito. Para mim, o Internacional é favorito contra o Bragantino, contra o Santos, contra o Botafogo, contra o Goiás, contra o Coritiba, contra o Ceará, contra o América Mineiro, mas contra o Atlético Paranaense, contra São Paulo, contra o Palmeiras, contra o Flamengo. Tem outro aqui que eu peguei. Não. É contra o Botafogo em casa. Contra o Botafogo em casa, também não vejo o Internacional tão favorito assim. Mas em 6 jogos, acho ele favorito. Em 5, vai ser jogo parelho. Já o Palmeiras, na minha opinião, ele tem 1, 2, 3, 4, 5. Para mim, o Palmeiras tem 6 jogos que ele é favorito. E 5 jogos que é mais parelho. Com o próprio Inter, o clássico contra o São Paulo, o jogo contra o Atlético Paranaense, o jogo contra o Atlético Mineiro. Então, Atlético Mineiro, o Botafogo fora de casa, São Paulo, Atlético Paranaense e o Internacional. Os outros, para mim, o Palmeiras é favorito. Ou seja, para mim, o Palmeiras é mais favorito, apesar da tabela ser mais difícil, mas eu acho o Palmeiras favorito em 6 jogos e o Internacional é mais ou menos a mesma coisa. Então é por isso que eu acho difícil o Internacional tirar essa vantagem. Não é impossível, mas eu acho difícil ele tirar a vantagem. Acho que dá para esses 11 jogos o Palmeiras ganhar 6 jogos. Exatamente igual, para mim, dá. Acho que o Internacional também ganha no mínimo 6 jogos. Mas esses outros 5, ele tem uma diferença de 8 pontos. Em 11 jogos, o Palmeiras perder 6 jogos,
o Internacional não perder jogo nenhum, ganhar todos, sinceramente, acho muito pouco provável que isso aconteça. Mas, enquanto se tem esperança, tudo pode acontecer. Enquanto tem jogos, né, você tem esperança ainda. Então, meus amigos, essa foi a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!